Então, o assunto da aula de hoje é equilíbrio iônico. O que seria o equilíbrio iônico, né? Quando nós temos um composto iônico, tipo um sal, uma base, né, ou até mesmo um ácido, que é um composto molecular, mas que em água sofre ionização, a gente pode ter esses íons desses compostos em equilíbrio com a substância não ionizada ou não dissociada. Quando a gente tem esse tipo de sistema, a gente chama a constante de equilíbrio de Ki, tá certo? Então, vamos pegar aqui um caso genérico de um composto formado pelo cátion M e pelo ânion A, né? Então, esse composto Ma, quando ele está em água, né, muito importante, esses sistemas estão sempre em soluções aquosas, né? Então, quando esse composto Ma está dissolvido em água, ele está em equilíbrio químico com os seus íons, né? O M+, e o A-. A constante de equilíbrio, neste caso, é chamada de Ki, que é a constante iônica para o composto Ma. De forma que este equilíbrio ele é escrito da seguinte maneira: a concentração dos íons M+, e o ânion A-, que são os produtos, dividido pela concentração do composto Ma. Assim como a constante de equilíbrio, né, em termos de concentração e pressão, o Ki ele também só varia com a temperatura. Então, o Ki, na verdade, ele é o Kc, só que um caso específico para equilíbrio iônico. Em mais nada se difere do equilíbrio que a gente estava estudando anteriormente, tá bom? Quando o equilíbrio iônico se trata de um ácido, nós ainda podemos chamar o Ki de Ka. Então, o Ka é a constante de ionização ácida. É o Ki mais específico para ácidos. Então, se a gente tiver um ácido representado por Ha, o ácido Ha estará em equilíbrio em água com seus íons H+ e A-. Então, a constante de equilíbrio para esta reação, para este ácido, fica da seguinte forma: Ka, que é a constante ácida, vai ser a concentração dos íons que estão em solução, que é o H+, e o A-, dividido pela concentração, faltou colchetes aqui, pela concentração do ácido Ha, tá certo? Toda dissolução ácida é um processo exotérmico, tá? Então, o aumento da temperatura ela vai provocar diminuição da constante de ionização, como a gente viu no assunto de deslocamento do equilíbrio, tá certo? O aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido endotérmico, ou seja, nesta reação, o caminho endotérmico é o caminho inverso. Então, o aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido de formar o ácido Ha, certo? Desta forma, o que acontece com a constante de equilíbrio, né? Ela diminui. Porque se nós aumentamos a concentração do nosso reagente, a constante ácida ela diminui. Da mesma forma que existe a constante ácida, também temos a constante básica. A constante básica é quando nós temos uma base em solução em equilíbrio com seus íons, né? Então vamos pegar, por exemplo, essa base representada por MOH. Ela está em equilíbrio com os cátions M+, e o ânion OH-. Então a constante de ionização básica, ou Kb, para esta base, vai ser a concentração dos íons M+, e OH-, dividido pela concentração da base MOH, certo? E assim como os ácidos, a ionização das bases, né, aqui o correto é base, também libera energia, é um processo exotérmico.
Então, o aumento da temperatura vai provocar uma diminuição da constante básica também, tá? Quando a gente coloca tanto o ácido como a base em água, ocorre o aumento da temperatura da solução, tá? Então, como eu falei anteriormente, um procedimento bastante comum é a gente colocar o ácido ou a base na água, e não o inverso, tá? Quando a gente coloca um ácido na água, ele aumenta a temperatura da água. Se fizer o contrário, a água ela evapora muito rapidamente e pode ocorrer liberação de vapor, né? Tanto do ácido como também pode ocorrer liberação de base na direção da pessoa. Isso seria bastante perigoso, tá? Bom, alguns ácidos ou algumas bases que apresentam mais de um hidrogênio ou mais de uma hidroxila, eles sofrem ionização por etapas ou dissociação por etapas, né? Como assim? Vamos supor que nós temos o ácido fosfórico. O ácido fosfórico, ele possui três hidrogênios, tá certo? E essa ionização desses três hidrogênios não ocorre de uma única vez. Ela ocorre por etapas. Então, primeiramente, um hidrogênio sofre o processo de ionização, restando ainda dois hidrogênios ao ânion fosfato. Na sequência, esse ânion fosfato com dois hidrogênios, ele sofre mais um processo, né, de ionização. Então, o segundo hidrogênio sai do ânion, restando ainda um hidrogênio com ânion fosfato. E uma terceira ionização ocorre, então o terceiro hidrogênio sofre ionização e o ânion fosfato fica então liberado sem os hidrogênios. Para cada uma dessas etapas, há um valor de constante, tá? Então a gente chama de constante ácida 1, constante ácida 2, constante ácida 3. Vocês podem notar que o valor da constante ácida 1 é maior, né? Uma vez que nós temos aqui 10 a menos 3, ele é maior do que o valor da constante para o segundo hidrogênio, que é maior do que o valor para o terceiro hidrogênio. O que significa isso, né? Quanto maior a constante ácida, mais facilmente aquele hidrogênio vai sofrer ionização. Então, quando a gente escreve a reação de ionização do H3PO4, normalmente a gente faz a dissociação direta. A gente escreve assim, né? Ó, H3PO4, aí coloca uma setinha, coloca 3H+, mais PO4, 3 menos. Esse processo é o processo simplificado, porque na verdade cada um dos hidrogênios sofre o processo de ionização de forma separada, por etapa, tá certo? Sendo que o primeiro hidrogênio, ele é o mais ionizável. E como que a gente pode constatar isso? Pelo valor da constante, tá? Então, a constante ácida, ela é uma propriedade muito importante para a gente determinar a força de um ácido. Quanto maior for a constante ácida, mais forte vai ser o ácido. E quanto menor o valor da constante ácida, mais fraco vai ser aquele ácido. A gente costumava fazer, antes da gente estudar a constante, a gente determinava se um ácido era forte ou fraco através do grau de ionização, que a gente chamava de alfa, né? Então, os ácidos que tinham alfa maior que 50%, alfa maior que 50%, a gente dizia que ele era forte. Quando era menor do que 5%, a gente dizia que ele era fraco. Então, além do alfa, nós também podemos utilizar a constante ácida para comparar forças de ácidos, certo? Então, ó, nota-se que Ka1 é maior que Ka2, que é maior que Ka3. Isso significa que a primeira ionização
ocorre com maior formação dos produtos. Então, esse hidrogênio da primeira ionização, ele é um ácido mais forte do que o segundo, tá? Então, se a gente comparar aqui, ó, alguns ácidos, nós temos aqui o HCl, o HBr, o HF, o HCN e o HIO, né? Então, quais são os valores das constantes? Para o HCl, a constante é 10 a menos 7. Para o HBr, é menos 7 não, né? 10 elevado a sétima potência. E para o HBr é 10 elevado a nona. São ácidos muito fortes. Já o HF tem a sua constante ácida 6,7 vezes 10 a menos 4. Então, ele é um ácido moderado. E o HCN e o HIO têm suas constantes 4,8 vezes 10 a menos 10 e 2 vezes 10 a menos 10. São considerados ácidos fracos, tá certo? Normalmente a gente costuma considerar o ácido fraco quando a constante dele é abaixo de 10 a menos 5. Para alguns ácidos, até abaixo de 10 a menos 3, a gente já considera que o ácido é fraco. O exercício diz o seguinte: a tabela a seguir relaciona as constantes de ionização em solução aquosa de alguns ácidos. Então, nós temos três ácidos, né? Que é o ácido acético, o ácido fórmico e o ácido fluorídrico. Cada um dos ácidos tem a sua constante de ionização, o Ka, e também as suas respectivas fórmulas representadas. Então, na letra A, ele fala o seguinte: dentre os compostos apresentados, qual é o ácido mais fraco? Bom, o ácido mais fraco vai ser aquele que apresenta o menor valor da constante de ionização, né? Neste caso, trata-se do ácido acético, que a constante dele está na ordem de 10 a menos 5, enquanto que para os outros dois está na ordem de 10 a menos 4. Tá? Então, o ácido mais fraco é o ácido acético, pois tem menor valor de Ka. Na letra B, ele diz o seguinte: qual é a equação de ionização do ácido fórmico em água? O ácido fórmico é esse ácido aqui, ó, HCOOH. O hidrogênio ionizável é o hidrogênio que está em contato com o oxigênio. É esse carinha aqui, ó. Tudo bem? Então é ele que vai sofrer o processo de ionização. Então nós temos aqui a equação, né, da ionização do ácido fórmico. O hidrogênio ionizável é esse hidrogênio aqui, ó. Então fica HCOOH, setinha dupla, porque existe o equilíbrio químico entre eles. O H+, que caracteriza o ácido, e o ânion formiato, né? Que é o HCOO-, certo? E na letra C, ele pergunta qual é a expressão da constante de equilíbrio para a ionização do ácido fluorídrico. Então, a equação de dissociação do ácido fluorídrico é HF, zeta dupla, H+, mais F-. Então, tendo em consideração, né, levando em consideração esta equação, a gente pode escrever que a constante ácida para o ácido fluorídrico é escrita pela concentração dos íons H+, e o íon F-, dividido pela concentração do HF. Esse exercício ele é muito importante. Ele fala o seguinte: ó, sabendo que 1 mol de um certo ácido monoprótico, quando ele diz monoprótico, significa que ele tem apenas um hidrogênio ionizável. Contido em 1 litro de solução, essa informação é importante porque a concentração é o número de mols dividido pelo volume. Então a gente vai usar esse volume aí para dividir o número de mols. Está 50% ionizado. Essa informação também é bastante importante. Aponte o valor de sua constante de ionização. Então vamos lá. Nós temos o ácido HX, a sua equação de ionização. A constante ácida para esse ácido vai ser escrita da seguinte maneira:
né? Antes da gente escrever a constante ácida, vamos primeiro fazer os cálculos das concentrações de cada espécie no equilíbrio químico. Então vamos lá. No início, nós temos 1 mol do nosso ácido e 0 mol dos nossos íons H+ e X-, porque a reação está no início, ela ainda não começou. Quando a reação se processa, o que nós temos? 50% do ácido sofre ionização, ou seja, desse total de 1 mol, metade vai se transformar em H+ e X-. Então a gente vai subtrair meio mol do HX, formando meio mol de H+ e meio mol de X-. Então, se eu tinha inicialmente 1 mol de HX e metade desapareceu, porque se transformou em H+ e X-, sobrou metade, sobrou 0,5. E nós temos 0,5 mols de H+ e 0,5 mols de X-. Como o volume é 1 litro, então nós dividimos, né, cada um desses valores por 1, vai dar 0,5 mols de cada mesmo, tá? Então a gente escreve agora a constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio vai ser a concentração dos íons H+ vezes a concentração dos íons X-, dividido pela concentração do HX. Qual que é o valor de cada um no equilíbrio? 0,5, né? Então, esse 0,5 eu posso cancelar com esse 0,5. Desta forma, a gente chega à conclusão que o valor da constante ácida é 0,5. E a constante ácida, ela também não tem unidade, porque se trata de uma constante de equilíbrio. E existe uma equação que relaciona o grau de ionização com a constante de ionização. Qual que é esta equação? A equação, ela parte do raciocínio do exercício que nós fizemos anteriormente, né? Como assim? No exercício anterior, a gente tinha um ácido que se encontrava numa concentração que eu vou chamar de M, aqui neste exemplo. Então, inicialmente, eu tenho uma quantidade M do HX e uma quantidade zero do H+ e do X-. Quando a reação ocorre, no exercício anterior, ele dizia que o grau de ionização era de 50%. Neste caso, o alfa pode ter qualquer valor, de forma que vai sumir sempre, né, uma quantidade M vezes alfa. Então, quanto do meu ácido vai desaparecer? O que eu tinha no começo vezes o alfa dele. E essa quantidade que desaparece vai aparecer para o H+ e vai aparecer para o X-. De maneira que no equilíbrio nós temos a concentração inicial do ácido menos a quantidade que desapareceu, e o H+ vai ser a concentração vezes o grau de ionização do ácido que apareceu, e também para o X- vai ser M vezes alfa, né? Então, se a gente fizer o mesmo raciocínio do exercício anterior, o M valia 1, o alfa era 50%. 1 vezes 50% dava 0,5, por isso que a gente colocou 0,5 lá no exercício, né? Se isso daqui é 0,5, isso aqui também vai ser 0,5 e isso aqui também vai ser 0,5, tá certo? Então nós temos no final 1 menos 0,5, levando em consideração o exercício anterior, 0,5 e 0,5, né? A única coisa é que aqui a gente está pegando um caso geral. Se o alfa fosse 50%, seria exatamente esse cálculo que a gente está fazendo.
Se o alfa fosse 30%, 20% ou 5%, seria outros cálculos mais semelhante a esse raciocínio que a gente está fazendo, tá certo? Então, a constante de ionização para esse ácido fica H+ vezes X- dividido pela concentração do HX. Ou seja, se eu substituir cada uma das concentrações pelos valores que nós temos no equilíbrio final, vai ficar M-alfa vezes M-alfa dividido pela concentração M menos M-alfa, né? Aí a gente resolve a matemática do negócio aqui, ou seja, aplica uma distributiva aqui, ó, né? E depois ele multiplica aqui também. Embaixo a gente simplifica a escrita, fica M vezes 1 menos alfa. Esse M a gente pode simplificar com esse quadrado aqui em cima. Resultado final, a constante de ionização ela pode ser dada pela concentração do ácido vezes o alfa ao quadrado dele, dividido por 1 menos alfa. Então, esta equação ela é utilizada para simplificar a resolução deste exercício aqui. Você pode optar por resolver o exercício usando todo esse raciocínio que a gente construiu, ou simplesmente aplicar esta equação, né? Se a gente voltasse para o exercício anterior, quais seriam os dados que a gente colocaria aqui? Então, o M seria 1, a concentração era 1 mol por litro. O alfa seria 50%, então seria 0,5 ao quadrado, dividido por 1 menos 0,5, seria 0,5, né? Então 0,5 a gente simplificaria com 0,5 aqui de cima, sobraria apenas um 0,5. Chegaria na mesma resposta, tá? Então a lei de Ostwald, que é essa equação, ela é uma simplificação deste raciocínio que a gente utilizou para fazer o exercício 2 anterior. Olha, o exercício 1 ele trata exatamente deste assunto, né? Ele fala o seguinte, ó. Uma solução 0,01 mol por litro de um monoácido está 4% ionizado. Ele quer saber o valor da constante de ionização desse ácido. Como que a gente resolve? Aqui eu vou dar uma dica para vocês. É o seguinte: Ki, que é a constante de ionização, é a concentração vezes alfa ao quadrado dividido por 1 menos alfa, né? Você pode aplicar tranquilamente esses números nesta equação. Ficaria assim, ó. Opa. Ficaria, então, vamos lá. Constante de ionização vai ser M, que é 0,01, então é 10 a menos 2, vezes o alfa ao quadrado, 4 vezes 10 a menos, né? Como é 100%, menos 2, a gente eleva ao quadrado. Tem que lembrar de tirar a porcentagem na hora de colocar na equação, tá? Dividido por 1 menos o alfa, que é 0,04 ou simplesmente 4 vezes 10 a menos 2, né? Aqui eu vou deixar escrito assim para ficar mais fácil. Então, se a gente resolve essa equação, como que fica? 4 ao quadrado é 16. Então, fica 16 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, dá 10 a menos 4. Com 10 a menos 2 que está aqui na frente, fica 10 a menos 6, né? E embaixo fica 0,96. Então, se a gente resolve esta conta, fica da seguinte forma: 16 dividido por 0,96 dá 16,66, né? 16,66. E aí, se a gente colocar a vírgula aqui, no 1,66, fica 10 a menos 5. Opa, 10 a menos 5. Então, essa seria a resposta do exercício. 1,66 vezes 10 a menos 5.
E se a gente fizesse esse mesmo cálculo, só que não levando em consideração esse número de baixo, né? Se a gente pudesse cancelar esse número de baixo, vocês percebem que a resposta seria 1,6 vezes 10 a menos 5. Daria muito próximo da resposta anterior, né? Então, uma dica que fica para vocês é o seguinte: quando o alfa for menor do que 5%, tipo 4%, nós não precisamos utilizar a parte de baixo da equação. Podemos simplificar e escrever apenas concentração vezes alfa ao quadrado. Isso aqui é uma simplificação da equação de Ostwald, tá? Só pode usar ele quando o alfa for muito pequeno, tipo menor que 5%, tá certo? Nesse exercício 3, a gente pode aplicar essa equação de uma forma direta. Então, ele fala assim: uma solução aquosa 0,045 mol por litro de ácido acético apresenta 2% de ionização. Ele quer saber qual é a concentração de cada um desses íons na solução. Então vamos lá. Como que a gente resolve esse exercício, né? Tem que fazer duas coisas nesse exercício. A primeira é calcular o valor da constante. Então eu vou calcular o valor da constante usando esta equação aqui em cima. Então vai ficar constante igual. A concentração é 0,045. Então 0,045. O alfa é 2%. Então é 0,02 ao quadrado, né? Então eu levo isso aqui ao quadrado. Não vou usar a parte de baixo da equação. Vou simplificar e usar apenas a parte de cima. Então vai ficar 0,02 ao quadrado, que dá 0,0004 vezes 0,045. Se a gente fizer essa conta, o resultado vai ser 1,8 vezes 10 a menos 5. 1,8 vezes 10 a menos 5, tá? Esse é o valor da constante. Agora, se a gente quiser calcular a concentração de cada um dos íons, o que que a gente tem que fazer? Então, se eu for escrever a constante de ionização para esse ácido, vai ficar Ki igual, ou Ka, né? Poderia escrever Ka, concentração do íon H+, vezes a concentração do íon CH3COO-, dividido pela concentração do nosso ácido H3CCOOH. O Ki, ele vale 1,8 vezes 10 a menos 5. E a concentração de cada íon eu não sei, então eu vou chamar de x. Como x vezes x é x², a gente escreve x², dividido pela concentração inicial do nosso ácido, que era 4,5 vezes 10 a menos 2. E aí a gente isola o x², então vai ficar 1,8 vezes 10 a menos 5 vezes 0,045, que dá 8,1 vezes 10 a menos 7. Para simplificar, a gente coloca 81 vezes 10 a menos 8. E se nós tirarmos a raiz quadrada desse número, a resposta final vai ser 9 vezes 10 a menos 4. Então é a letra B de Bob.